Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. Eu sou o professor Manuel Avelino e hoje, pessoal, na nossa aula nós vamos falar sobre riquezas e pobrezas, pessoal. Não tem como falar uma sem a outra. Se você parar para pensar, o sentido, da riqueza está no seu contraponto, que é a pobreza e vice-versa. A gente pode dizer que essas duas palavras, uma dá sentido à outra, ou faz parte do sentido da outra, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Nessa aula, primeiro a gente vai compreender o que é riqueza e o que é pobreza. E antes de mais nada, pessoal, vou trazer aqui uma perspectiva mais filosófica, ou menos conceitual, mas para a gente pensar um pouco sobre o que é a pobreza e o que é a riqueza. A riqueza, pessoal, grosso modo, a gente vai pensar como aquilo que existe em excesso. Gravem isso aí. A riqueza é aquilo que existe em excesso. A pobreza seria a ausência, aliás, a escassez, tá? Aquilo que existe em pouca quantidade. Então, gravem aí. A riqueza é aquilo que há em excesso, a pobreza é aquilo que é escasso. Escassez não é ausência, pessoal, tá? Escassez significa que tem pouca quantidade, tá bom? Então, riqueza em grande escala, tá bom? Em excesso, pobreza em escassez, em poucas quantidades, tá bom? Ou podemos dizer que o necessário. Grava essa palavrinha aí que a gente vai refletir sobre ela posteriormente. Sempre que a gente fala em riquezas, pessoal, a gente vai pensar em patrimônio, pessoal. O que é o patrimônio? Sempre que nós ouvimos essa palavra, a gente vai pensar em algo de valor. O patrimônio é algo que tem valor, pessoal, tá bom? Então pense comigo. Há o patrimônio individual, portanto particular ou familiar. Há o patrimônio social, ou seja, natural ou cultural, que pertence a um povo, uma determinada nação, uma determinada cultura, certo? Mas vamos tentar ver aqui a principal diferença. O patrimônio individual, pessoal, é aquilo que tem valor em âmbito particular, em âmbito individual. Como, por exemplo, pessoal, olha só. Esse barquinho, para mim, é um patrimônio, tá bom? Porque tem um valor para mim, não é um preço, é um valor. Por quê? Tem um valor sentimental, foi um presente da minha mãe. Então esse barquinho para mim é um patrimônio individual, particular, que está dentro do seio familiar, que foi a minha mãe que me deu. Então tem um sentido, tem um valor, tá bom? Para mim, para outra pessoa é simplesmente um barco, mas para mim não. Esse patrimônio para mim tem um significado a mais, foi um presente da minha mãezinha, tá bom? E o patrimônio social, pessoal, natural ou cultural, são aqueles que pertencem a todo o povo, pessoal, a toda a sociedade, não só em âmbito privado. Não é aquilo que diz respeito só a mim como o meu barquinho ali, tá bom? São outros aspectos, tá bom? Tanto naturais, como a natureza, por exemplo, quanto culturais, tá bom? Culturais, as características de um determinado povo ou cultura, beleza? Quando a gente fala em patrimônio, nós sempre estamos falando de riquezas, pessoal, seja ela material, seja ela cultural, seja ela histórica. Pensa bem. Inicialmente a gente começou com um conceito moderno, tá? Que riqueza é aquilo em excesso, pobreza é aquilo em escassez, aquilo que é em pouca quantidade. Mas numa concepção de patrimônio, tá? Riqueza é aquilo que tem valor, tanto individual quanto social, quanto particular, tá bom? Quanto para toda uma sociedade. Ou seja, quando a gente fala de riqueza, ela pode ser material, tá bom? Material, como o meu barquinho, tá? Ela pode ser cultural, tá bom? E ela pode ser histórica, pessoal. Então, riquezas, aí, algumas modalidades de riqueza para que a gente não se prenda apenas ao material. Quando a gente fala de riqueza, a gente sempre pensa no material, mas tem aí o cultural e o histórico. Mas sempre que a gente fala em riqueza, nós temos que falar também de pobreza, pessoal. Olha só, a pobreza é algo ruim? Certamente, mas se nós pararmos para pensar, a pobreza é a escassez, é aquilo que existe em pouca quantidade. Ou a gente poderia até dizer, pessoal, especular que há um grau de pobreza que existe o necessário para a subsistência do indivíduo e da sua família. Existem pessoas pobres, tá? Mas pessoas pobres que conseguem ter, não em excesso, como a riqueza, mas conseguem ter o necessário. Aquilo que é necessário para a sua subsistência e a subsistência da sua família. O problema mesmo, pessoal, é quando a miséria ela torna-se extrema.
quando ela se torna extrema, ela é sinônimo de miséria. E quando ela é sinônimo de miséria, pessoal, o que acontece? A ausência, não é a escassez. A escassez é aquilo que existe em pouca quantidade, tá bom? Agora, a miséria, a ausência é aquilo que não existe. A pessoa não tem nem o necessário para a sua subsistência. Ou seja, a ausência de dignidade, a discriminação e há também, pessoal, a vulnerabilidade. As pessoas que não são pobres, mas em extrema pobreza, elas ficam no estado de miséria. Ou seja, pensando nisso, pessoal, que surgem algumas ONGs. O que são ONGs? São organizações não governamentais e sem fins lucrativos que, em tese, tá bom, surgem para ajudar essas pessoas, tá bom? Essas pessoas em extrema miséria. E abrindo um parênteses, pessoal, assim, ONGs que têm sim um propósito louvável, que de fato quer ajudar essas pessoas, mas há também ONGs que têm apenas interesses difusos ou escusos, tá bom? Sendo assim, a sociologia ela vai dizer que existem 3 segmentos, tá bom? Num sistema democrático: o governo, as empresas ou instituições privadas e as ONGs, que são as organizações não governamentais sem fins lucrativos. No entanto, pessoal, as ONGs elas recebem verbas tanto do governo quanto de algumas instituições privadas para que elas possam funcionar em prol de eliminar essa extrema pobreza, tá bom? Então, em síntese, gente, o que a gente tem que ter em mente, tá bom? Que sempre houve na história da humanidade riqueza e pobreza e desigualdade, tá bom? E o problema maior que perpassa a pobreza é a miséria, tá? Porque pessoas pobres, mas que têm o seu trabalho, que ganham o seu dinheiro, que ganham aquilo que é necessário para a sua subsistência, que não é um ato de exploração, elas conseguem viver bem. Que é o necessário para se alimentar, ao necessário para comprar suas roupas, ao necessário para pagar suas contas, o necessário dá para se viver bem, tá bom? Agora, na miséria, porque o necessário, a gente viu, tá? O necessário é aquilo que tem e que a pessoa consegue subsistir com aquilo. Agora, a miséria, pessoal, é a ausência. Na pobreza, há a escassez. Só que a escassez, pessoal, não é sinônimo ou ausência de algo, tá bom? Pobreza, ausência em pouca quantidade. Agora, a miséria sempre vai pensar na escassez, tá bom? Então, pessoal, para finalizar, gravem isso aí, tá bom? E no intuito de acabar com essa extrema pobreza, as ONGs surgem por aí. Algumas bem intencionadas, de fato querendo eliminar a pobreza, de fato querendo eliminar a extrema miséria, mas outras apenas com interesses particulares, tá bom? Então, tenha em mente isso aí. Essa é a nossa aula. Até a próxima. Até. Tchau!